Olá a todos, bem-vindos ao Elite Podcast. Hoje, aqui em Brasília, a gente tem 4 elites de sucesso que vamos juntar aqui para fazer um bate-papo, para a gente contar para vocês nossa trajetória, contar para vocês uma coisa que vocês podem sentir que é parecido. Pode sentir que é uma motivação para vocês, uma coisa parecida. E quem tá aqui com a gente? Elaine, da RN. Elite da época dos VIPs, hoje em dia é os Pros, né, da época da gravação. Pedro Henrique, também VIP. E a doutora Ana Paula. Ana Paula, que era VIP também. E hoje tem vários ramos de atuação. Assistência técnica, perícia, inspeção predial. Pedro e avaliações. Pedro, perito, avaliações. Elaine, perícia, avaliações, licitações. E eu, que também entrei como VIP. Atualmente sou monitor elite também. Mexo um pouco com licitação, a Elaine vai contar mais, ela sabe bem mais, uma carga maior. Perícias, credenciamento, tudo que vocês já ouviram que vocês podem mexer. A gente queria contar pra vocês a nossa trajetória. Todo mundo aqui passou por uma trajetória elite, que todo mundo conhece, trilhou seu caminho. E a gente queria contar um pouquinho pra vocês como é que é. E aí, tudo bem? Vamos começar? Ansiosos para começar aí a tentar ajudar, né? Tem muitos colegas que precisam aí de uma luz no fim do túnel. Não sabe por onde começa. Não sabe por onde começa. Tem a dúvida se de fato entra para o método Elite ou não. Tem. Então vamos tentar aí dirimir todas essas dúvidas, dar dicas e tentar de fato dar um empurrãozinho, aquele empurrãozinho que tá faltando Trazer aí. pra perto. Uhum. Uhum. É muito triste a gente ver engenheiros competentes E tem um grande potencial. e que estão parados, né? Porque tem aquela visão de que a engenharia basicamente é obra. Sendo que existe um mundo de atuação aí que de repente nem sabe. Ou então tá ouvindo agora pela primeira vez. Você também começou com credenciamento? Acho que todo mundo começou com credenciamento, né? Sim. Pensando. Com certeza, com Dá até certeza. saudade. Nossa! Não sei se muita. Aquela angústia de ficar no momento ali. Ai, será que vai ser resultado? Dá uma olhadinha no e-mail todo Nossa, dia. será que Eu Bom mandei alguma dia. coisa errada ali, um documentozinho ali. Não, será que vai ser Faltou indeferido? É. Meu O portal Deus. lá dos bancos específicos, né? Vamos dar uma olhadinha, vai que tem alguma mensagem ali. Banco do Brasil também? Também? Sim. E todo mundo chorando, falando que era muito difícil. E eu não sei se o meu anjo da guarda me ajuda. Ele me ajuda, eu não sei não, eu tenho certeza que ele me ajuda muito. Porque eu mandei minha documentação com 45 dias, eu estava assinado o contrato. 45 dias? 45 dias. A Ana, o case de sucesso. Nossa, que isso. Mas Arrasou. qual banco? Banco do Brasil. primeiro. Você é do Digital 18 ainda, Ana? Você é da época do Não, 18, eu foram 19? 2 meses, todas as vezes. Eu fui indeferido 3 vezes. Então, eu lembro que na época que eu recebi o meu contrato, você estava lá falando, Tava. poxa, Eu não passei. Nossa. eu não passei. E eu falei assim, gente, mas por quê? Aí eu olhava para minha documentação, olhava para os meus laudos. Eu tinha seguido exatamente o que vocês tinham me orientado como suporte. Eu falei, por que ele não passou? E eu passei. E Mas sabe enfim. por que não? Você perguntou pra eles, eu não. Mandei 2 vezes, a terceira não, vou mandar. É melhor pedir ajuda, né? Melhor. Não, mas eu tenho pra dizer pra vocês, nesses aspectos de documentação, que quando a gente começa, é um mundo, parece um dinossauro. Nossa, parece impossível. Aquele monte de quebra-cabeça que nada encaixa. O quadradinho com a bolinha, com o triângulo, nada encaixa. Tá, mas e por onde eu começo? Como é que eu faço? E quando você tem uma equipe de apoio, não só o professor em si, mas tem toda uma equipe que tem um suporte, gente, faz total diferença, assim. Quem a gente conhece no curso. Nossa, você pergunta no grupo, as pessoas falam, gente, faz assim, faz assado. Ai, que documento que é esse? Qual site que eu procuro? O SICAF, quando começou o SICAF, todo mundo, gente, o que é SICAF? Ninguém sabia fazer. Tem muita gente que acha que o CICAF é um bicho de 7 cabeças ainda. Nossa, tranquilo. Muito. E pagam pra contadores fazer coisas que, caro, tá gente, louco. dá pra fazer, não é complexo assim, absurdamente. Tem que tomar um cuidado, como todo na engenharia, em qualquer profissão, mas é bem possível, bem possível. Mas eu lembro no começo, quão me parecia difícil, parecia que eu nunca ia chegar onde a gente conseguiu chegar.
E há Mas quanto tempo? eu queria, antes da gente adentrar por todo esse nosso caminho, eu queria perguntar quando foi a decisão de se tornar elite. Nossa vida. É. Porque eu acho que é importante para quem vai nos assistir entender esse momento, né, da nossa vida profissional, que de repente brilhou o olho para falar sobre avaliações e perícias. Então, que momento aconteceu esse estalo? No meu caso, eu posso falar, foi no momento da doença. Quando eu descobri que eu estava doente e que não diria que a morte estava próxima, não é isso. Mas é que uma doença que poderia me limitar, eu olhei e falei assim: o que eu fiz do meu curso de graduação? Onde é que eu atuei? Até onde eu fui com as coisas que eu queria fazer, com os meus sonhos, com as minhas vontades? Será que eu só queria fazer isso mesmo? Será que eu só queria ter na minha bagagem uma reforma? Sabe? Uma única RT emitida de uma reforma. Não desmereço de forma nenhuma, porque foi um começo, mas é só isso. E aí, naquele momento, eu falei que não. E aí, um dia, né, nas redes sociais, ali no Instagram, um amigo postou uma foto maravilhosa dele na praia. Postou o selfie. Hoje o trabalho é por aqui. E ele era engenheiro. Chamei, colega, vem cá, que negócio que é esse? O que você tá fazendo aí? Me conta, né? Você trabalha de engenheiro, mas como? Aí ele falou, eu sou engenheiro, perito e avaliador. Eu falei, tô gostando, me conta. Na E aí, praia? na praia! Eu também quero saber o que é, mas eu quero ser. Não sei como é que é, mas eu também tô querendo, né? E aí, nesse momento, ele me apresentou ali o caminho. Ele era aluno do professor, mas não do curso de avaliações e perícias. Ele era de orçamento. E ele falou, olha, eu fiz o meu curso de avaliação e perícia com uma outra equipe, foi legal, mas eu acho que do Murilo é melhor. No mesmo dia, a gente passou uma tarde conversando. No mesmo dia, eu tomei a decisão, vou comprar. Eu não assisti o minicurso. Eu não tive a experiência prévia que muitos alunos têm, a bagagem de conhecer um pouquinho do que é. Eu fui com a cara e com a coragem. Tá vendo? Sim, E total. vocês? Eu acho que a gente foi parecido. É. A gente estagiou junto, né? Pra quem não sabe, eu e o Pedro aqui, a gente estagiou junto na faculdade na área de avaliação, engenharia de avaliação na faculdade. Acho que ninguém faz isso na faculdade. Não. Mas tava lá nós dois. Eu entrei lá no estágio, uma coisa aleatória, eu fui pra descobrir e tal. E eu gostei. E eu vi que era uma coisa estatística, uma coisa metódica e tal. E eu conheci o Pedro na faculdade, que era alguém também metódico, alguém que gosta de ler. Eu acho que todo mundo aqui gosta de ler norma, gosta de ler livro. E o Pedro era uma dessas pessoas. E aí eu tava saindo e tal, eu gostava dele. Ele parece comigo, você quer entrar? Precisa da vaga. Mostrei tudo. O bicho deslanchou. Hoje em dia, ele é uma pessoa exemplar, é uma pessoa que eu quero estar do meu lado. Assim como a Ana, com a Elaine, várias pessoas da Elite, né? E eu acho que a nossa motivação, nosso estalo foi lá, né? Foi. Na época que você me chamou pro estágio, eu até me perguntei, mas que área é essa? Não conheço, nunca ouvi falar. Eu fiquei meio assim, tá, vamos lá ver o que tem, né? Aí, no decorrer do tempo, o Vinícius foi me ensinando e eu fui vendo, fui gostando. E uma área que eu me identifiquei. Porque quando eu entrei na faculdade, não vou mentir, eu pensava em trabalhar em engenharia de estradas. De estrada? De estrada. Caramba! Meu pensamento tava assim, estrada, projeto. Aí quando me chamou pra área de avaliações e perícia, ali acho que me deu uma virada de chave, que eu vi que eu posso transformar minha vida ali, tendo flexibilidade. Você não precisa, vamos dizer, você tá viajando toda hora ali pra passar meses fora E da aquele família, horário né? você não escolhe, é aquele lá. Pois não, é. não. Diferente de quem tá aqui hoje. Exatamente. Pra quem não sabe, Elaine é engenheira de Curitiba, tá? Paraná. Eu sempre erro. E como ela faz licitações, ela ganha licitações, pregões, dispensas. Ela viaja o Brasil todo pra cumprir. Isso, e é Entendi. algo surreal. E assim, não só o viajar a trabalho é legal, porque tem a bagagem de aprendizado, de troca de experiência, de conhecer novos lugares e estar trabalhando, atuando, mas a flexibilidade que isso trouxe para minha vida. Então, assim, hoje eu não perco as apresentações da escola das minhas filhas. Eu consigo ir, porque eu consigo ajeitar a minha agenda, fazer as minhas vistorias em horários alternativos, combinar com clientes. Já teve vezes de eu fazer vistoria na hora do almoço, ou 7 horas da manhã, porque é a hora que o cliente estava em casa e depois à noite eu não podia. Então, é algo surreal. A flexibilidade de horários é surreal. tempo. Mas diferente de que
à noite também. Às vezes a gente tem que esticar um pouquinho mais o trabalho. Daí a gente tava brincando, né? Vocês estão cansados? O engenheiro que não tá Engenheiro que cansado, tá cansado tá não errado. é engenheiro. Ele E não tá engenheiro trabalhando. que é do método Elite só vive cansado. E a Por quê? observação, arquiteto, por norma, também é engenheiro de avaliação, viu? Esse é o nosso assunto aqui. Exatamente, É. exatamente. E digo mais ainda, gente. O caminho, ele é tão amplo e tão grande. A gente vive cansado porque a gente vive com demanda. Eu não vejo assim, pessoal reclamando, poxa, tá baixo, tá baixo. É, Tá, mas não vamos acaba. lá. Quantas avaliações você tá credenciado? Em quantos órgãos? Em quantos processos licitatórios você participou? Mês passado? Semana passada? Ontem? Então, é sempre uma busca. Em qualquer profissão, você tem que estar sempre buscando algo melhor. E dentro do método Elite, você tem alguns caminhos que te ajudam. Tem pessoal que te instrui, pessoal que troca edital, que manda, gente, vi uma informação em tal site. Vamos lá, vamos junto. Primeiro, o credenciamento, aquela emoção de assinar o contrato. Hoje, para nós, é mais natural, assim, né? Seja de avaliação, seja e-mail de perícia. Inclusive, que a Ana aqui, que super recebe perícias, pode Nossa, dizer. perícia, assistência técnica. Todo mundo teve um tempo flexibilizado, né? Mais Muito. tranquilo. Sim, com certeza absoluta. Eu também vim para o método Elite também por conta de estar doente, mas foi por conta de uma empresa que me contratou como diretora e eu entrei com sangue no olho, com N projetos, estava com tudo pronto assim para assim passar o rodo mesmo, nos primeiros 6 meses na empresa. E cheguei lá, vi que não era nada daquilo. Eu sou planejadora, executora e eu amo ver os meus resultados. E a partir do momento que eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia tirar um projeto do papel, aquilo foi me dando uma frustração muito grande, até um ponto que eu cheguei um dia que acordei e eu falei, eu não vou trabalhar. E uma tristeza profunda. E o contrato não era ruim, não. Era um contrato que eu já tinha pensado assim, opa, vou me aposentar mais cedo. Mas você tem que trabalhar com aquilo que você ama, que dá o brilho no olho, que de verdade é um propósito para você. E nesse momento, na hora que eu senti essa tristeza, eu conversei com os meus filhos, que também são administradores. A minha primeira formação é administração. E aí, na hora que eles viram o meu estado, eu falei, mãe, distrato agora. A gente não precisa dessa empresa, a nossa vida, graças a Deus, é tranquila, então vamos partir para outra. E nesse partir para outra foi quando eu comecei. Eu falei assim, vou agora me especializar mesmo na engenharia. Vou trazer a engenharia de fato para minha vida, que até então era esporádico. E aí também fui lá no Instagram, vou procurar algum curso que faça sentido para mim. E aí apareceu o Murilo. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Cursos de avaliações e perícias tem um monte no mercado. E muitos bem ruins. Então, você tem que tomar cuidado com quem é o professor. De fato, ele é um engenheiro, ou ele é um arquiteto. Atuante. É atuante. Quem está apoiando esse curso? Então, quando eu vi que o Murilo estava sendo apoiado pelo CREA São Paulo na época, e depois começaram todos os CREAs a apoiar, eu falei assim, pronto, está resolvido. E aí, entrei para o método, e 6 meses eu fiz meu planejamento. Eu, como uma boa planejadora, executei tudo. E em janeiro de 2023, de 2024, meu primeiro laudo pagou 3 vezes o curso. Mas houve a questão da movimentação, né? Então, assim, não adianta comprar curso e você não se movimentar. O milagre não acontece sem movimento. É como ter uma Ferrari na garagem e não saber dirigir. Exatamente. Não adianta. Então, assim, quem está ouvindo a gente aqui, falando sobre os nossos resultados, como que a gente veio parar aqui no método, gente, vai te dar o caminho das pedras, mas você tem que caminhar. Com Né? certeza. Como diz o Acácio, vamos lá gastar a sola de sapato
para poder conseguir alcançar os nossos objetivos, O né? caminho se faz andando. E o que eu Exato. sempre falo também, quem não é visto não é lembrado, né? Com toda Exatamente. certeza. Com toda certeza. É verdade. E você se sente hoje, Ana, numa posição de destaque em relação às atividades que você produz de engenharia? Lembrando que você começou a engenharia lá atrás por um desafio? Exatamente. Eu me sinto. Até porque eu tenho essa sede de servir, né? E o engenheiro, ele nada mais é do que um servidor para a sociedade. E depois do método Elite, que começou só com avaliações, com Basicamente. avaliações e perícias, me abriu um leque de oportunidades em outras áreas. Porque quando eu comecei a fazer o curso, eu entendi que tinha uma área, por exemplo, que eu sou apaixonada, que é a patologia das construções, e que eu me dediquei a me especializar também. Já me abriu uma porta. Por conta das patologias das construções, eu comecei a entrar nos condomínios. Por conta dos condomínios, eu comecei a ser convidada para fazer inspeção predial, que é uma coisa que quem nunca fez é desafiador, porque se você fizer uma inspeção completa, você vai com uma equipe multidisciplinar que você tem que gerenciar, né? Vai o mecânico, vai o eletricista, vai outra base de civil. Então, é um trabalho que é de tempo, você leva muito tempo, e é um laudo que, de fato, é detalhado. Então, assim, e conseguir encontrar dentro da patologia engenheiras que querem e se dedicam a trabalhar só com síndicas. Então, a gente ainda tem esse projeto também voltado para síndicas, porque a gente sentiu que a síndica se sentia muito mais à vontade de conversar com uma engenheira, né? Assim, Certo. desculpe os nossos amigos engenheiros, mas a engenheira fica mais tranquila de falar de igual para igual com a mulher. Porque a gente tem essa sensibilidade. Tem engenheiro que chega lá falando um monte de termo técnico, a engenheira se sente oprimida, sei lá, Coagida até? coagida até de tomar decisões. E quando chega lá uma engenheira, tem a sensibilidade da conversa, né? Então, nesse pouco período, os resultados que eu tive depois do método Elite foram extraordinários, mas tudo com um incentivo, né? Primeiro do Murilo, depois do Acácio, né? Depois vieram outros professores. Mas tudo você botou pra fazer. Você foi lá e fez. E eu sinto a necessidade todo de estudar. Ontem eu falei com o Murilo. Murilo, não tem jeito. A gente estuda todo dia. Deixa eu te perguntar uma coisa, até trazendo um pouquinho. Você falou ali que foi em 2024 a tua virada efetiva. Sim, Então, você é da turma ali de 23, que mês mais ou menos? agosto. Agosto. A Então, turma de quando agosto. você entrou, já tinha toda uma equipe, o Murilo já tinha toda uma equipe de monitores. Não. Não, Não então tinha. você Não era, é não. dinossauro Não como tinha. eu. Porque tanto que chegou num ponto, eu estava tão desesperada na hora de fechar o laudo. Eu apanhei muito para fazer o comparativo, por incrível que pareça. E aí chegou num ponto que eu chamei a Jennifer. Falei assim, eu quero 1 hora do seu dia. Sim. E eu pago a sua hora técnica. Aí ela, nossa, desculpa, mas é porque o Murilo tá pensando em fazer o grupo do suporte, dos monitores, mas ainda não saiu do papel. Eu falo com ele. Tem problema não, amiga. Eu quero é desvendar esses ideias e tirar e liberar meu laudo. E aí foi quando ela conversou com o Murilo e ele autorizou que ela me atendesse. E foi bom, né? Porque Foi. de lá pra cá, a gente conseguiu fazer o laudo que a gente precisava pros bancos. A gente conseguiu credenciar em prefeitura, pegar licitação, pegar perícia. Tudo nisso. É uma coisa bizarra, né? Quem não tinha nada... Eu era estagiário, acabei a faculdade. Elaine, ela queria uma coisa maior. A Ana queria começar com o pé direito logo de uma vez por todas, botar pra mão na massa logo. E o Pedro é que nem eu também, sabia o que queria e aconteceu. Tudo. É loucura isso. E Conta aí, meninos, um pouquinho aí desse, que senão vai ficar o podcast aqui só as meninas. Mas o que vocês estão falando também reflete no que a gente, pelo menos eu acho, né? No que a gente passou. Como eu tava comentando, você queria
começar de uma vez por todas, direto ao ponto. A gente também, cada um no seu ritmo. E como a gente utilizou o curso. E me diga uma coisa, Vinícius, assim, você foi estagiar em uma empresa de avaliações e perícias, assim, você como o Pedro. E como é que vocês chegaram no curso do Método Elite? A gente tinha visto isso do nosso chefe na época, né? Era uma coisa que a gente, assim, na época ele já falava, a gente perguntava, ele já falava. E a gente não sabia e tal, mas era o que a gente tinha de referência, né? Sim, Era melhor. era. Porque ele já tinha feito, né? Então. E quando a gente fez, a gente teve certeza que era melhor mesmo, porque não tem jeito. O suporte que teve hoje, na época também, né? Foi tendo mais gente, o Murilo foi chamando mais gente pra atender. Acho que acompanhou bem as coisas. Pra no final a gente ter os resultados que a gente colheu, que nem a Ana tava falando. Que você vai lá, você tem um material aqui, que nem você tá comentando. Tem a Ferrari, não dirige. A gente tem um negócio, a gente botou a mão na massa e fez acontecer. Sim. E acho que só foi dando certo, né? Só. Na época que eu fiz o curso, eu ainda estava na faculdade. Então, se na época eu fiz o curso para tentar completar logo as horas complementares também. Olha Mas eu só. fui Meu aprendendo senhor. também mais no curso, né? Cada coisa que a gente via no curso ia aprendendo um pouco mais. Nossa, o método evolutivo que na época não pedia na caixa. Assim, quando começou a aparecer método evolutivo, parecia um bicho de 7 cabeças, mas depois a gente foi desvendando. Hoje eu acho uma coisa tão simples que eu faço ali no automático. Foi. E Esse foi. rapaz que parece tão tímido, vocês não têm noção do resultado que ele tem. Conta aí um pouquinho pra nós. Só os Sim. bancos. Só os bancos. Então, quando eu comecei a me credenciar, eu finalizei a faculdade em dezembro de 2021, né? Então, em 2022 já abri empresa e já parti para o credenciamento. Comecei no credenciamento do Banco do Brasil de 2019. Então, de lá, fui pegando experiência. Além da empresa que eu estava estagiando, continuei trabalhando, ajudando, eu estava credenciado no banco. Ou seja, eu conseguia conciliar as coisas. Que é tudo uma coisa só, praticamente, né? Avaliação. E hoje você está atuando em quantos bancos? Olha, hoje eu tô atuando no edital de 2023 e 2024 do Banco do Brasil. Tô no BRB. A Caixa, eu tô aguardando resposta de contestação ainda, né? Mas assinei contrato com outras atividades. E o Poupex aguardando resposta. E eu acho que é só esses bancos. Só, né? Só. Só. Além da perícia judicial também, né? E como é que é a tua atuação hoje nas perícias, assim? Olha, nas perícias, ainda estou com 2 processos em andamento. Por enquanto não recebi mais ainda. Mas vou falar de todas as perícias que eu já recebi. Acho que foram 6 perícias no total. Sendo, acho que 3 do Não. Goiás e 3 no DF. Sério? Sério, Mentira, mas tá mais tempo que eu. sim. Que isso, rapaz? Ó, eu queria dar um ponto aqui. Eu e o Pedro, a gente mandou uma vez, a gente fez visita uma vez, acabou. Mas quem continua fazendo recebe bem mais que isso, ok? Você não manda e-mail todo mês? Mano, Vinícius, sem spoiler. Rapaz. Sem spoiler das visitas, sem spoiler. É porque, assim, eu também tô mandando. E, pô, todo mês deve chegar 2 ou 3 perícias pra mim, por mês. Pra mim deu uma parada, eu não sei porquê. Mas uma hora eu vou descobrir. Uma hora eu vou descobrir o porquê. Mas, dessas perícias, né? 2 foram de avaliações e as outras foram de perícias mesmo, de patologias. Dessas de avaliações, é bom que a gente aprende, porque uma delas envolvia método evolutivo e a outra era comparativo. Só que esse do comparativo era de locação e nessa perícia a gente tinha que fazer retroativamente o valor, né? Queria, acho que de 2004 até o valor de hoje. Então, assim, foi um desafio em busca de dados, né? E aproveitando nisso, você teve algum apoio da comunidade quanto à questão de auxílio? Porque, né, a gente não sabe tudo. A gente não vive numa bolha. Então, a gente sempre tá aprendendo. A comunidade, o grupo, o Método Elite, te deu todo um suporte? Deu sim, deu. Foi bom? Foi. Show de bola. Isso é que mais chama atenção nessa comunidade mesmo, a gente chama, né? Porque não é um curso como outros que a gente vê aí no mercado. De fato, existe um suporte
no começo, antes do Murilo estar 100% envolvido, ele até atendia e eu ficava impressionada como é que naquela quantidade de alunos ele ainda se dispunha a atender e a analisar o currículo, por exemplo. E depois, com o grupo de suporte, aí ficou maravilhoso, porque de fato os meninos estão empenhados em ajudar, em responder. Gente, o material está em tal lugar. Porque tem gente que tem preguicinha, né? De procurar as coisas. Muita. Né? Muito, Então, mas exato. eles têm toda a paciência do mundo. E quando eu falo da Jennifer, por exemplo, ela pegou minha mão para fechar meu laudo. E quando eu recebi minha primeira perícia, que eu não sabia nem fazer a petição, eu gritei pro Vinícius. Então, o Vinícius está comigo, tem essas duas pessoas no suporte, que um foi avaliação e o outro foi perícia. Inclusive, o Vinícius se tornou meu parceiro de perícia. Então, Vinícius, vamos comigo? Me ajuda? Vamos fazer aqui o laudo? Vamos responder a impugnação? E isso é muito importante para quem está querendo ter essa mudança na vida profissional. Você, sozinho, você até alcança seu objetivo, mas quando você está em comunidade com pessoas que pensam como você chega muito mais rápido. Então, não tenha vergonha de fazer parceria. Não tenha vergonha de falar, não sei. Então as parcerias realmente acontecem. Acontecem. Inclusive, a gente não se conhecia, né? Lá no começo, quando cada um tava seguindo a sua vida, a gente conheceu por causa do curso. Foi. Sim. Né? Engraçado, porque assim, você é do Paraná. Você é do Paraná, tava mexendo lá com coisa de prefeitura, na área de administração. A gente se conheceu na faculdade, beleza. Como é que a gente se reuniu? Uma coisa muito louca. A gente foi se ajudando. A Ana, eu lembro que a gente tava conversando no grupo, aí a Jennifer comentou, a gente começou a conversar porque a gente era do DF e a gente se deu certo. Foi. Porque você acaba encontrando colegas num grupo, porque o legal do método é que, assim, ele é nacional. Então, assim, você tá na comunidade ali no teu grupo VIP, agora Pro, né? Na minha época era VIP, sou mais antiguinha. Você tá ali na comunidade e, de repente, você vê um DDD. Pô, peraí, esse DDD é aqui da minha cidade. Você chama uma pessoa no privado, ou uma pessoa, nossa, que legal, vamos tomar café, vamos fazer parceria, vamos se reunir. E realmente acontece. Porque muita gente, eu digo que eu pude chegar onde eu estou hoje, porque tive muito apoio, e não só da equipe, da comunidade como se. Eu lembro que para montar meu primeiro laudo evolutivo, gente, para mim era um bicho de 7 cabeças. Eu não conseguia entender o FC. Gente, mas que coisa que é essa desse FC? E eu ficava ali, gente, mas eu não vou conseguir fazer isso. Eu falava, gente, eu joguei meu dinheiro no lixo, porque eu nunca vou credenciar em nada. Eu sempre, eu não vou receber demanda. A gente fica naquela insegurança. E aí eu lembro que eu tava um dia na minha casa e tal, e eu conversei com uma menina do grupo, que também morava na mesma cidade que eu, e ela foi na minha casa, a gente ficou assistindo as aulas juntas e montando juntas o laudo e discutindo. E na época o Murilo não tinha ainda toda a equipe de suporte, né? Era ele. Era o Murilo que nos auxiliava. E eu perguntava as coisas pra ele respondia e não sei o quê. E a gente discutia, falava, mas Murilo, eu não tô entendendo. Elaine, assiste a aula, volta lá na aula tal, você vai conseguir e tal. E deu certo, deu certo. Tanto que quando saiu o edital da Caixa, foi muito interessante. Porque alguns dias antes, eu estava falando em comunidades, inclusive, sobre a questão de laudo. Eu falei, gente, vamos deixar a documentação pronta. Vamos deixar, vai que pede um laudo evolutivo. Porque ninguém sabia como ia ser, né? Era tudo muito novo. Naquela angústia, todo mundo ali e tal. Eu falei um dia, no dia seguinte abriu o edital. As meninas falaram, não, você tem algum privilégio. Alguém te passou informação. Informação aí Falei, privilegiada. Gente, eu juro pra vocês, foi realmente só... Aquele momento foi sorte. Mas a sorte tem que estar unida ali com alguns aspectos que eu acredito que é a preparação. Falando sobre comunidade, uma coisa que eu nunca parei pra pensar. Como é que vocês se conheceram? A Ana, falei aqui, né? O Pedro também. Você conheceu o Pedro porque eu trouxe aqui. Mas e você, Ana? Eu acho que eu nunca perguntei. Como é que eu conheci a Ana? É interessante. Eu ganhei um pregão aqui em Brasília, né? O ano passado. E aí, na época, eu já estava conversando com o Vinícius, pela comunidade e tal. E aí eu falei, olha, Vinícius, talvez eu precise de um apoio, de um braço lá no Distrito Federal. Aí ele falou, eu te ajudo. Nossa, show de bola, vambora. E aí eu comprei passagem, então eu falei, olha, eu vou tal dia, tal, eu vou de manhã, volto de tarde. Ele, não, eu te pego no aeroporto, te levo pra vistoria.
Por fim, ele me ajudou a fazer vistoria, fez foto comigo, ficou Eu fui Ah. fotógrafo. fotógrafo, motorista, Uber, vamos lá, né? Aí na vistoria de hoje chegou, tá tímido o fotógrafo. Não hoje- te li nada. E aí, na ocasião, a gente terminou a vistoria e ele falou assim: vou te levar pra conhecer uma amiga. Falei, bora, quem é essa amiga, né? Ele, ela é elite também, ela também tá no curso. Eu falei, então, estou gostando, estou em casa. E aí foi assim que eu conheci a Ana. Um lugar Vamos tomar chique, um um café café maravilhoso. bonito, lugar. aham. Sim! E aí, após isso, né, eu conheci um pouquinho do trabalho da Ana, vi um pouquinho do que ela faz. Inclusive, eu estou aqui hoje, ela até já sabe, porque a gente tem uma reunião para tratar de negócios. Exatamente. Eu tenho- Ontem eu já falei pro Murilo. Sim! Eu tenho um imóvel lá em Curitiba que eu tenho que apresentar um orçamento. É algo surreal. É algo que, assim, eu não me sinto totalmente preparada para apresentar o orçamento sozinha. Porque, como né, a Ana já mesmo disse, é uma equipe multidisciplinar. Vamos ter que envolver engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro calculista, orçamentista. Então, assim, fazer toda uma gestão de equipe não pode ser de qualquer jeito, né? Gente, engenharia, os laudos técnicos, periciais, esse laudo em específico, a gente pode ser que a gente tenha que demolir um prédio. E é um prédio de órgão Exatamente. público. Então, olha o tamanho da responsabilidade de passar algo muito superficial. E eu fiz a vistoria, a visita ontem, na verdade, para passar o orçamento. E só de visita foram 200 fotos. Só para fazer a visita para orçamento, não é para executar nada. E aí o rapaz que me acompanhava do órgão falou: nossa, os outros engenheiros que vieram aqui não demoraram 15 minutos. Eu fiquei 1h30 com ele dentro do prédio. Vendo todos os detalhes que eu pude, conversando com ele, foto, vídeo. Porque, gente, isso é valor agregado ao nosso trabalho. Pode ser que eu Muito. não ganhe. E tá tudo bem se eu não ganhar. Claro que eu quero ganhar, óbvio. Mas se não ganhar, eu aprendi um pouco mais, tive vivência de um outro processo e vou poder compartilhar isso também. Um conhecimento e vou trazer um pouquinho do conhecimento de outros profissionais. Então, sim, gente, estar no método, pra mim, foi uma virada de chave. Isso foi em quanto tempo, Elaine, de lá pra cá? Olha, eu estou indo pro 2 anos e meio? 2 anos e meio. Setembro faz 3 anos Passou de rápido, método. né? Muito rápido. Da Surreal. faculdade também. Sim. Nossa. Sim, porque quem se forma, é muito interessante. Quem acaba de se formar, acha que a faculdade ou você vai trabalhar com projetos ou com obras. Não tem mais nada na engenharia, é isso. E quando você chega no método, você vê que, cara, eu posso trabalhar com avaliações, posso trabalhar com perícias, eu posso trabalhar com avaliações e perícias. E sentiu saudade de obra? Vai pra obra também. Vai pra obra Pega também. Isso, Não para. Não para. com toda Então, certeza. assim, eu sou a bebê. Em termos de tempo de resultado do método, porque foi o ano passado, janeiro do ano passado. Em pouquíssimo come- tempo e grandes resultados. 1 ano e meio? 1 ano e meio. E já tá no grupinho do Stars? Sim. Ó, eu queria dar um spoiler aqui, pra quem não sabe. A Ana, ela praticamente domina Águas Claras. É um bairro de prédios aqui, tá? Essa mulher é fogo. E só aproveitando o gancho, o que é o grupo de Stars? Fala aí, Vini. Grupo de Stars, pro grupo da comunidade, é quem alcançou pelo menos 50 mil na época que a gente tá gravando, né? Vai que sobe o patamar, Sim. ok? Mas então, quem ganhou 50 mil ali na comunidade... Faturou. Não precisa ser líquido, é o bruto. Quem pegou ali em perícia, em avaliação, em diagnóstico também tem relação, né? Porque tá na perícia, assistência técnica. E mostrar esse faturamento, você participa de uma comunidade mais seleta, dos que faturaram isso, que a gente troca mais informação, tem alguns benefícios. E claro, né? A gente solta umas novidades, é uma coisa mais concentrada. Então, se você estiver na comunidade, além de você ter pessoas que pensam que nem vocês, querem seguir esse caminho, te motivam, a gente, mesmo a gente tendo 2 anos aqui de profissão, a gente se estimula. Eu, Pedro, a Ana, a gente conversa entre si, a gente tá aqui junto. Então, se você chegar nesse faturamento, você vai ter mais pessoas assim, pessoas que você vai conhecer, vai estar em eventos para reconhecer. A Elaine mesmo vai estar lá em Foz do Iguaçu. A Ana vai também, vão juntas compartilhar quarto, né? Não, Salvador. Ela vai Salvador. Só Salvador. Salvador? Não, mas Foz vocês também Só. vão. Eu Só. não, Foz não vou. Mas eu vou estar aqui no Simpar. Né, No Simpar que a gente o vai, Congresso Internacional que o Murilo tá vindo também. E que o Pedro iria se não fosse viajar. É que avisaram em É. cima da hora. Então, o que é importante a gente falar para todos os profissionais, principalmente da engenharia e da arquitetura.
Eu terminei o curso, recebi uma carta convite para uma inspeção de fachada, que eu não sabia nem para onde que eu ia com aquela carta convite. Eu lia, falei, não vou deixar passar a oportunidade. E isso também é um ponto muito importante. Gente, não percam nenhum contrato por medo de executar. Se você não sabe, procura quem sabe. Sempre vai ter alguém dentro da comunidade que tem uma experiência naquele assunto. E eu estava com essa carta convite, e aí, dentro da patologia das construções, uma pessoa precisou de um produto para fazer um ensaio e foi buscar comigo. E eu cheguei lá e falei assim, amigo, você faz parceria? Ele, faço. Eu falei assim, aí eu entreguei a carta convite para ele. Ele falou assim, me ajuda então, vamos fazer essa visita técnica, vamos lá fazer a proposta. Fim das ovadas, a gente ganhou o contrato. E aí começou toda essa minha trajetória. Eu não tenho medo de pedir ajuda, não tenho vergonha, né? Porque tem gente que tem vergonha. O não eu já tenho. Sempre. O não eu Sempre. já tenho. A pessoa às vezes não tem tempo, às vezes a pessoa realmente ela não assim, não está interessada mesmo, né? Mas assim, a nossa comunidade é muito amorosa. Eu sinto essa receptividade de todo mundo, né? Então a gente sempre está trocando figurinha. Gente, eu não sei fazer isso daqui. Como é que faz isso daqui? Gente, vai ter um curso, vai ter um congresso, vai ter um evento, vamos participar? Porque isso agrega muito valor no nosso conhecimento e no nosso relacionamento, né? Porque às vezes acontece de eu ser indicada para um cliente de um colega que me viu falando em algum lugar e falou assim, opa, tem a pessoa certa para você. Então, a gente não pode perder essa conexão de estar com pessoas e não ter esse receio de, vem cá, vamos comigo. Né? O Murilo fala sempre, gente, ganha 50% do contrato, mas chama um parceiro, faz junto. A primeira vez, você vai ter aquele resultado, você vai ficar tão feliz. E depois uma coisa vai puxando a outra, não tem jeito. E completamente diferente de quem a gente começou para agora. É uma pessoa extremamente proativa na área de assistência técnica, de inspeção, extremamente proativa em licitação, em credenciamento de prefeitura. Ela é do Paraná e tá pegando, não sei, em Alagoas, Manaus, na Amazônia, deve estar pegando. Pedro, perito forte, avaliador forte. Eu também pego perícia, a gente é bem parecido. Eu acho que a gente evoluiu muito de lá pra cá, mas certeza. Eu queria pegar umas perguntas de uma maneira mais um pouco pessoal, pra saber de cada um o que vocês acham. Eu quero começar pela Ana, já que ela pega uma área mais específica, que é a de inspeção predial. Na sua opinião, como você se sente depois que você deu seu pontapé inicial, depois que você decidiu ingressar em inspeção, perícia, com os bancos, como você se sentia antes e hoje, em poucas palavras? Ah, não dá para ser em poucas palavras, não. Eu sou muito feliz com a minha primeira formação. A administração me deu condições de, sei lá, criar meus filhos, de eu estudar, de eu fazer engenharia. Não é um curso que é barato, a gente sabe disso. Então, eu trabalhava de dia, estudava à noite. Realidade de muitos aí. Foi a administração que me proporcionou isso. Mas é uma formação, aí, desculpe os administradores, que nos adoece, né? Então, não que a engenharia não faça isso, mas a engenharia é apaixonante. Todo dia você tem um desafio diferente, você tem que estudar, você tem que, no meu caso, que eu sou patologista, eu tenho que fazer o diagnóstico, eu tenho que ir a fundo naquela edificação para descobrir a origem daquele problema e ajudar a comunidade a resolver. Então, é estimulante, né? Apaixonante. Então, a minha virada de 1 ano e meio para cá foi realmente uma transformação, né? Eu saí da cama, literalmente. Estava com medo até de depressão. E hoje, eu vou pra cama empurrada, porque meu filho falou assim, tem que dormir, mulher. Não, tem que parar. E dorme já querendo acordar. E já dorme já com a cabeça e já sonha, com certeza, sonha. Então é muito bom. Quando você faz o que você ama
E principalmente você sabe que você tem um suporte, que qualquer coisa que aconteça, você sabe para quem pedir ajuda, é assim, a profissão flui, né? A profissão flui e as pessoas veem isso no seu olho. Tanto que ontem, depois da live com o professor Murilo, muitas engenheiras vieram falar comigo. Ana, me ajuda, eu tô parada aqui na minha profissão, o que está acontecendo? Sabe, me dá um norte. E eu sempre falo, começa com avaliações e perícias. Seguindo para outra pergunta, eu queria fazer mais umas, tudo bem? Umas duas. Pode ser? Pode, para mim? Eu tô louco pra te perguntar. Pra você, você acha que valeu a pena você seguir, tomar esse rumo, continuar, perdurar e agarrar toda essa profissão, tudo que você faz? Você sente isso hoje? Com certeza valeu muito a pena, né? Exatamente pelo fato de eu ter voltado a sentir essa paixão que eu preciso sentir pela minha profissão, pela minha atividade. Então isso aí não tem preço. Isso é legal. Essa última dúvida eu queria perguntar, mas eu vou deixar pro final, para todo mundo fazer junto. Vai ser uma surpresa para cada um. Queria perguntar pro Pedro agora, de maneira similar, como você se sentiu, como você se sente hoje em relação ao começo de toda essa trajetória da engenharia de avaliações, de perícias. Como você se sentia e como você se sente hoje? A diferença entre os dois momentos. É bem difícil responder como eu sentia, né? Bem que a Ana falou. Mas, assim, como eu sinto hoje é porque o que eu vejo, né? A gente tá numa área que tá, vamos dizer que tá em crescimento ainda também, né? Muitas obras ainda que tem para acontecer. E acaba envolvendo nosso trabalho no meio dos bancos, né? Para liberar o recurso para a pessoa financiar o imóvel, né? Mas o que mudou na minha vida é porque o que eu vejo é que meus contratos, pelo menos no Banco do Brasil, são 5 anos. Então eu vejo ali que eu tenho 5 anos ali de serviço. E vamos dizer que eu não fico desempregado, né? Eu tenho alguma coisa ali que eu vou receber no mês ali, né? Show de bola. É legal ter essa sensação, né? De essa leve segurança. Claro, a gente sabe que é tudo muito inconstante, mas essa sensação de, puxa vida, chegou um e-mail. Quando vê aquele e-mailzinho em plataforma, dá até aquela aquela palpitação ali, né? Tranquilo ali. Enquanto tá na rua, no celular, e você não consegue ver onde é, o que é o imóvel, você já quer começar a fazer na hora, já às vezes tá numa vistoria, tá doido pra chegar em casa ou na base, no escritório, pra conseguir ver, né? Não, e eu vou contar que eu fiquei... A gente passa por alguns momentos com aquela sensação que a gente ainda não tá pronto. Muito. Não chegou a hora. Sim. E eu falei até pro Vinícius, eu já recusei 2 avaliações do Banco do Brasil. Ele, você vai ser descredenciado! Por medo de fazer errado. Por medo de não dar conta. E é uma coisa que muita gente sente. Total! Sim. Não, aí eu falei assim... E por que não ergueu a mão, né? Por que não Aí na hora que ele me deu a bronca, aí ele falou assim, Ana, tu vai ser descredenciada, mulher. Aí eu... Então tá, aí na outra semana chegou outra demanda. Aí eu falei assim, agora seja agora. o que Deus quiser, enfiei a cara. E deu errado? Não! Ai, gente! Ainda mais você estuda o negócio, sempre faz o negócio certinho. Não! Tinha nem E como. aí pronto, aí é um atrás do outro, e aí a gente vai fazendo. Mas essa sensação eu tive, e eu tive meio que esse bloqueio. Essa trava. Essa trava. É importante falar que acontece, né, gente? Eu vejo todo mundo tem essa trava nas primeiras ordens de serviço. Principalmente, eu acho que no Banco do Brasil, edital 2023, que são os laudos mais complexos. O pessoal já fica meio pé atrás ali, porque tem um analista ali que ele vai analisar seu laudo. Ô, gente, o analista é uma bênção. O analista sempre ajuda. Todos os meus analistas sempre me ajudaram. Sempre me deram dicas. Tem ressalva, mas a maioria é. Exatamente. Não, tinha um japonesinho que ele passou o final de semana falando comigo. Aí eu... Gente, eu até brinquei com os meus filhos. Eu falei assim... E ele fala assim, ó... Não vou falar palavrão, não, mas...
Passar o final de semana trabalhando. Eu falei, bora, amigo, manda mais ordem de serviço, que eu tô adorando. Pode continuar, pode Pode continuar. Mas seguindo com as perguntas, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Ana. E considerando essa sensação que você teve do começo até hoje, você sente o caminho que você tomou, que você tá hoje, é o caminho que você quer? Você sente que tudo que passou, que você tá passando, você acha que tá valendo a pena ou você quer seguir um outro rumo? Pra mim, tá valendo super a pena. Eu vou seguir nessa área de avaliações e perícias até quando não der mais, pra mim. É bom, né? É bom. Porque é uma área muito boa, muito fácil de desenrolar as coisas. Quando você pega as manhas, você pega o jeito certinho, você consegue desenrolar as coisas muito rápido, ágil. Vou tirar exemplo meu mesmo, né? Tem ordem de serviço que eu recebo, faço a vistoria. Quando eu chego no computador, acho que em 20, 30 minutos já tô finalizando ela ali e pronto. Pra mim Acho que a gente já acabou. tem modelo. A gente já tem tudo pronto ali, só vou de vez em quando vou atualizando ali. Quando precisa fazer um modelo novo, eu tiro um dia ali, vou fazer um modelo novo de, vamos supor, de casa em Taguatinga. Tiro um dia ali, tô montando o modelo e pronto, já deixo pronto. Mas quando chega pra mim, 20, 30 minutos, já tô entregando pro banco e pronto. Já cumpri meu prazo. E aproveitando esse gancho, vocês lembram, até vamos recordar um pouquinho lá, quando vocês foram fazer a primeira pesquisa de mercado? O desespero que foi? Ou só eu que senti isso? Olhando toda hora pro nosso Murilo lá. Tem outro Gente. Murilo também. Gente, eu fiquei uma semana pra fazer a minha primeira pesquisa de mercado. Porque eu não tinha segurança, porque eu tava com medo. Falei, ai, gente, será que eu tô usando todas as variáveis que precisa? Ai, será que eu não tô deixando alguma coisa pra trás? Ai, será que isso aqui realmente é relevante? Gente, eu não sei a sensação que vocês têm. Hoje a gente faz isso com o pé nas costas. Faz. Não, você abriu um anúncio ali, passou as fotos, você já tem de cara tudo ali. Todas as variáveis, você já tá montando tudo ali no automático. Automático, aham. Você já vai no automático, aí já vai passando desimóvel, com meia hora você já monta um modelo ali, pronto, É acabou. bom. Parece que você tá patinando, né? Exatamente. Não. É uma sensação muito boa. Mas a primeira, eu não A consigo primeira, esquecer. Você sempre tá olhando ali as características, vou olhar isso daqui, não sei o quê. Não, é que a gente tava com o Murilo que a gente tava com medo de tomar bronca. Exatamente. Na época, esse Murilo que a gente tá falando é o nosso chefe. Tem o Murilo do curso, o Murilo Reis e o Murilo Oliveira, que é o nosso caso. Sim. Nossa. Eu não sei o que é mais complicado. Demorar semanas, meses eu tomar um esporro. Não possa. Mas uma coisa que é muito importante falar. A minha avaliação para o método evolutivo, que foi o do galpão, eu passei óleo de peroba e bati na porta do galpão, que eu achei assim, esse aqui vale a pena fazer a avaliação. Posso falar com o responsável? Tava o dono. Aí ele, sim, me apresentei, sou engenheiro civil, estou estudando avaliações e perícias, preciso fazer um laudo de avaliação. Ele olhou assim pra mim, ele, não tô entendendo nada, essa doida Nossa. aqui dentro do galpão, Brotou. me pedindo, brotou a doida. Aí eu falei assim, você não tá precisando de fazer aí, de repente, até uma atualização do seu balanço patrimonial e tudo? Eu faço de graça. Aí ele olhou assim pra mim, ele, tá falando sério? Aí eu, tô, amiga, aqui, ó. Aí eu tirei Mostrou o CREA. mostrei o CREA, ele, cara, é sério isso? Eu, sério? Aí o Leonardo, né, eu não vou falar o nome do galpão dele, tudo é uma empresa, inclusive, importante aqui em Brasília. Ele falou assim, topo. E eu não sei se é porque ele se espantou comigo e ele foi super solícito, porque eu expliquei a situação que eu precisava. Eu falei, preciso me formar, tirar o meu certificado. E ele me entregou toda a documentação da empresa. E o meu laudo de evolutivo foi lindo, assim. Foi assim, igual eu vejo Elaine mostrando a telinha do SIS-10. Gente, olha quando é lindo, quando tudo se encaixa. Sim. O do galpão foi a mesma coisa. Na hora que eu comecei, que o SIS-10 calculou que foi assim, 2 tentativas, a coisa fluiu. Aí eu falei assim, olha só, aí eu mandei para ele o laudo, agradeci imensamente a ajuda que ele estava dando ali. Então, quando você sai da faculdade, que você tem esse impacto, eu senti isso na pele, é como se eu tivesse indo pedir estágio. Sim. Com Né? certeza. E ele Tá foi... batendo a porta da empresa aí? Tô precisando de estágio. Por favor, Já. você me ajuda? Então, profissionais, Não que tenho vergonha. não tenham vergonha de pedir ajuda.
de se movimentar. Eu falo isso muito, gente, porque de fato é. O seu resultado vai ser reflexo daquilo que você age. Não adianta você ficar esperando em casa que as coisas aconteçam. Todos nós aqui trabalhamos muito. É o dia inteiro. E são reuniões. No meu caso, telefone. No meu caso, visita em condomínio. E tem essa questão que tem condomínio que só quer visita à noite para conversar com o síndico, por exemplo. Depois ainda pede a segunda visita técnica. Participa das reuniões, né, do condomínio. A gente tem que estar disponível. Quem está disponível para a profissão tem resultado. Bom, seguindo para a próxima pergunta, queria perguntar aqui para Elaine. E aí, Elaine, para você agora, a sensação de quando você começou, quando você decidiu essa virada de chave, para o profissional que você é hoje, a profissional que a Ana é, como a Ana contou, o Pedro contou, essa sensação para você, como é que foi? Gente, é maravilhoso. Por que eu digo que é maravilhoso? Eu era concursada, 9 anos de casa, e eu pedi exoneração no ano passado. Para viver, basicamente, avaliações e perícias. Ai, chega, arrepiei agora. Eu pedi, falei, gente, é agora. Claro, teve todo um preparo, né? Não só técnico, mas também financeiro, porque, né, você tem que fazer um cálculo. Se eu ficar 6 meses desempregada, como é que eu vou me manter, né? Sim. Então, você tem que pensar assim, não adianta, a gente, né, tem que pensar num contexto. Mas eu pedi exoneração em abril, e eles só me realmente liberaram em novembro do ano passado. E aí, no começo, assim, naquele primeiro mês que não teve o salário caindo na conta, né, os benefícios, deu aquele impacto, assim, nossa, gente, é dia 30, não tem pagamento. Não tem problema, amanhã cai um OS do Banco do Brasil. Então, não tem problema, eu tô com 30 laudos para entregar e eu sei que tem toda uma programação financeira que vai me suprir, né? Então, a sensação pra mim é surreal. É de realização, né? Acho que pra todo mundo. Com Plena. certeza. Plena. Até, se eu analisar, eu paralisada com uma carta convite em janeiro do ano passado, e o quanto eu cresci de conhecimento. Nossa, e como profissional também. Como, assim, e eu me sinto feliz com isso, porque eu sou sedenta por conhecimento. Então, quanto mais eu vejo a minha evolução, mais eu fico feliz em até poder servir melhor o meu cliente. Porque antes eu chegava toda durona, sentava morrendo de medo dele me fazer qualquer tipo de pergunta. E não souber responder, E né? pensa, que vergonha. Então, hoje não. Hoje eu desenrolo com a assembleia. O Hoje Pedro com todos os bancos, você com o bairro todinho de Águas Claras. A Elaine com todas as licitações do Brasil. E, não gente, tem como não se realizar. E tem um ponto muito interessante, que aí eu vou trazer da questão da comunidade. Porque o ano passado eu ganhei uma dispensa e eram 34 imóveis para avaliar. Só que como eu ainda executo obras comerciais, eu estava com uma demanda absurda de trabalho com as obras. Estava com 2 obras e mais 34 imóveis para avaliar, fora os do banco normal, do Banco do Brasil, GOS, prefeituras. Então, assim, eu estava enlouquecida. Eu não dormia. Gente, juro para vocês, tinha noites que eu ficava, tipo, 3 dias sem dormir direto, de tanto trabalho, para dar conta de tudo. E eu vi que eu não ia dar conta de fazer. E aí, eu ergui a mão, falei, gente, escuta, tem alguém para me ajudar? Na comunidade. E aí tem 2 engenheiros amigos meus, um inclusive esse que me indicou pro método, e uma outra amiga lá do Paraná também, falou, não, te ajudo, manda aí o que você precisa. Gente, a gente fazia mutirão. Sério, era domingão lá, todo mundo lá tomando sua cerveja, churrasco, a gente não, ali ó. Então assim, é equipe. Tomando vinho. Tomando vinho. Não, e a gente focado, entreguei com honras e glória, posso dizer, tanto que o órgão emitiu um atestado técnico maravilhoso, mandei pro CREA, 34 imóveis em uma lapada, eu viajei, então assim, tinha rota de viagem, então tinha equipe de escritório já fazendo banco de pesquisa, fazendo rota, me ajudando com rota, hotel, aquela loucurada, e eu na estrada fazendo foto, fazendo vistoria. Teve, nesse processo, teve dias de eu vistoriar 6 imóveis em cidades diferentes. Então, era uma loucura, e deu certo. Então, naquele momento, se eu pensasse, puxa vida, naquele pensamento negativo, ai, não vai dar certo. Não, muito pelo contrário. Eu vi que eu não ia conseguir antes da bomba estourar. Falei, gente, vamos lá? Quem quer? Depois, claro, todo mundo teve a sua gratificação, óbvio, né? Nem relógio de graça. Mas todo mundo ficou contente. E eu também.
Aquele momento, quando eu entreguei os laudos, que o órgão falou, tá certo, pode emitir a nota, gente, dia Ai, mas é 29 de bom. dezembro. Emitia Assim, nota. emitindo nota fiscal com valor bem agradável. Não tem sensação melhor. Não tem. E essa realidade é possível para todo mundo. Sim. Não é algo Né? que, ai, Se- só. Se eu consigo, todo mundo consegue. Sim. Né? Com certeza. Porque é só ir atrás, gente. É só buscar ajuda, é estudar, é de fato se entregar. Gente, a norma a gente tem acesso gratuito, que é engenheiro e arquiteto, pelo sistema Confeia, né? A gente tem acesso às normas, você tem acesso a muitos vídeos, você tem acesso a conseguir, poxa vida, eu não tenho dinheiro. É o que a gente mais escuta de desculpa, né? Eu não tenho dinheiro. Tá, mas e o que você está fazendo sem o dinheiro? Ninguém vai se sentir realizado se ficar parado. Exatamente. Ok, se eu não tenho como pagar algo agora, mas eu posso me programar para pagar daqui a um tempo? Ok. Poxa, mensalidade é cara, mas quantas pizzas você come no mês? Que você poderia talvez não comer uma pizza, uma vez só no mês. Não comer aquela pizza para pagar um curso. Elaine, essa sensação de realização é muito boa de ouvir de você, é bom, dá pra sentir. Mas, no final de tudo, eu também quero saber de você. Você acha que valeu a pena a virada de chave? Com certeza. Olha o sorrisão dela. Com certeza, gente. Olha eu aqui. Com certeza, valeu super Quase a que não dá pena. pra pagar o churrasco. Não abusa, vamos mais devagar, né? Só pra falar, o que a gente vai fazer hoje depois, tomar um vinho, é por conta do Elite, é por conta que a gente foi lá, a gente fez a nossa avaliação, a gente fez nossa inspeção, nossa perícia, e a gente tem um dinheiro hoje por conta disso. A gente fez acontecer pela virada de chave, né? Ninguém ficou vivendo no vitimismo. É. Saiam do vitimismo. Assim, é difícil pra todo mundo. O meu começo não foi fácil. Para conseguir me formar, eu precisava de ajuda financeira mesmo. Eu não conseguia pagar minha faculdade. Ou não, a gente já tem. Exatamente. Não, Só a gente correr atrás do sempre sim, tem. né? Exatamente. É esforço, é sair do vitimismo. Eu já fazia faculdade, eu fui fazer ENEM, aí consegui uma bolsa, mudei de faculdade. Minha formação demorou quase 10 anos e tá tudo bem, gente. Vambora. O importante é que eu vou chegar onde eu quero. Então, Exatamente. e para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, já formado, gente, já tem 50% do caminho percorrido. Que é a formação, que é a graduação. Agora é andar. Então, pra finalizar, eu acho que eu sou o último. Eu queria contar um pouco pra todo mundo, da minha parte, a sensação que eu tive no começo, pra gente encerrar, né? Talvez. A sensação que eu tive no começo, quando eu acabei a faculdade, que foi a virada de chave, em comparação a hoje. E eu acho que a sensação que eu tive no começo foi o de muita gente. A sensação foi de estar perdido, de não saber o que eu queria. Mas eu sabia que o que eu estagiei com o Pedro, aqui na frente, foi o que eu me senti mais realizado. E eu botei pra trabalhar, que nem a gente conversou aqui. Fiz o curso, pratiquei, evoluí, e a gente não para de evoluir nunca, de estudar, nunca para. E a sensação é exatamente o que a Elaine fala. É a realização que não acaba nunca. É sofrido, a gente dá o sangue, mas a sensação é só de realização. E como eu perguntei, né, valeu a pena? Bom, eu acho que as pessoas que eu conheci aqui hoje podem responder por mim, né? Com certeza. Com certeza, né? Bom, como eu falei, tinha uma pergunta final. Agora sim, pra encerrar, o que a gente pode falar pra quem tá começando, quem tá travado? Qual a dica que a gente pode dar pra eles? Pra encerrar. Escolha uma área de atuação que você seja apaixonado. Né? Então, eu, no meu caso, assim, além de avaliações e perícias, que é o meu xodó, eu gosto de trabalhar com patologia das construções, inspeção predial. Então, busque uma área que você fale assim, nossa, estou acordando hoje porque eu vou visitar aquele prédio, vou subir na laje de cobertura e tirar aquela foto que eu fazendo a inspeção. E não pare. Dentro do curso, o Murilo ensina, ele te dá o passo a passo do que você tem que fazer para se credenciar e para você estar dentro dos tribunais. Não queira inventar a roda, faça exatamente o que ele está te mostrando, porque ele já teve resultado. Se ele está te dando aquele passo a passo, é porque ele tem o resultado que ele tem. Então, eu fiz isso, eu não inventei a roda, eu segui o passo a passo. Quando eu entendi que eu precisava me qualificar mais, eu fui atrás de mais qualificação, busquei parcerias,
falei com pessoas, participei de eventos. Não fique parado. Pedro? Olha, a minha dica é como a Elaine falou, né? Se dedique. Não saia atirando para todos os lados, né? Pegue uma coisa e abrace. Pegue a avaliação e abrace, que você vai ter resultado. Isso pode ter certeza. Eu tô aqui hoje por causa das avaliações, das perícias. E tudo a ver com o que a Ana também estava falando. Com Faça o que você ame. Sente a vocação e segue, né? Sim. Exatamente. Se você ama, abraça, corra atrás, que você vai ter resultado. Elaine? Ai, gente, tem tanta dica para dar para vocês. A primeira delas, né? Custa caro não estar aqui. Custa caro não muito ser caro. elite. Eu sei que é difícil, mas custa caro. Então, para quem quer começar, para quem tá em dúvida, quem não se identifica com obra, acho que não, eu não quero gerir equipes de obras, de material, gerir pessoas, ou eu não me sinto feliz, satisfeito, realizado com projetos. Será que avaliações vai te deixar feliz? Será que você vai acordar às segundas-feiras e falar, nossa, hoje é segunda, tenho um monte de laudo para entregar? Ou você vai acordar, ai, segunda-feira de novo, que saco. Sabe? Encontrem motivos para sair da cama todos os dias, motivos bons para que você se realize. Eu me realizo muito quando tá naqueles últimos 5 segundos do pregão em que eu dou o lance e eu ganho. Gente, é algo surreal. Aquela sensação é absurda. A sensação de passar na caixa. Nossa, eu chorei ontem, gente, eu chorei, eu juro pra vocês, eu chorei de verdade. Não consegui nem postar ainda, porque eu não tenho nem palavras pela gratidão que eu tô sentindo. Então, a dica é, façam o que deixam vocês felizes, com toda a responsabilidade, procure parceiros. E, gente, vambora, vem pro Método Elite. Vamos pro Método E outra Elite. coisa, enquanto a gente tá aqui na live, eu acabei de receber um OS do BRB. Mais Custa uma. caro, custa caro Mais não ser uma. elite, custa caro. Pra finalizar, queria contar pra você, que tá congelado também. Junto com o que a Ana falou, abraça sua vocação, e o Pedro também falou. A Elaine, segure na mão do próximo, você tem a sua comunidade. Faça acontecer. Faça o que você ame, abrace o que você ame e faça. A gente tá aqui por vocês, como amigos, profissionais, como elite. Obrigado a todo mundo que foi até aqui. Um grande abraço a todos e espero o laudo de vocês, viu? E até a próxima. Até né? a próxima, Até a próxima. gente. Até a próxima. Tchau!